Olá pessoal, tudo bem? Nosso último conteúdo aí que a gente precisava ver é aí sobre equações do segundo grau, tá? Sei que vocês estão loucos para entrar de férias aí já, mas só para a gente finalizar então. Então, o conteúdo é equações do segundo grau, né? A gente viu equações do primeiro grau e agora falta a gente ver o que são equações do segundo grau, bem tranquilo também. O que é a equação do segundo grau, né? Por definição, olha só, uma equação de segundo grau ela é caracterizada por um polinômio de grau 2 do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que a, b e c são números reais, tá? Então, o que acontece? Uma equação do segundo grau é uma equação cujo maior expoente da incógnita, o maior expoente da incógnita, que é o x, normalmente é o valor que a gente quer encontrar, ele é 2, tá? Ele é 2. Então, é uma equação cujo expoente que eu vou ter pelo menos um expoente de grau 2. E quando nós estamos trabalhando com equações de segundo grau, o nosso objetivo é encontrar então os valores dessa incógnita aqui, no caso x, tá? A gente chama de x, mas poderia ser y também, não tem problema nenhum. Poderia ser qualquer outra incógnita. O mais comum de nós utilizarmos é a letra x, mas poderia ser y. Podia ser ay ao quadrado mais by mais c, não teria problema nenhum, tá? Então, é encontrar o valor dessa incógnita que torne o valor da expressão igual a zero. Ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Onde esses elementos aqui, ó, A, B e C, são coeficientes aqui que vão tornar essa equação aqui possível, tá? Então, por exemplo, o A aqui ele pode ser qualquer número, mas qualquer número com uma pequena ênfasezinha, tá? O nosso A ele tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque imagine aqui, ó, que se meu A for zero, se o nosso A for zero, toda essa parcelinha aqui, ó, ela vai zerar, né? Eu vou ter zero vezes x ao quadrado que vai dar zero. Se isso daqui for zero, vai sobrar só essa parte de cá, ó, bx mais c. Bx mais c igual a zero, eu caio numa equação que é uma equação do primeiro grau. Lembram lá que o maior expoente aqui ó, é 1, ou seja, quando não tem nada é 1. Então, eu cairia na equação do primeiro grau. Então, esse valor de A aqui ele pode ser qualquer valor diferente de zero. Menos 1, menos 2, meio, 2, 10, 20, não importa, tá? Já os outros dois valores aqui, eles podem assumir qualquer valor, inclusive o zero, não tem problema nenhum isso acontecer, tá? Então, para ficar mais caracterizado, normalmente o A é o termo que acompanha o expoente, ou seja, o x ao quadrado. O B é o termo que acompanha o x sozinho, com o expoente 1. E o C é o termo que a gente chama de termo independente aqui, tá? Ele vem para cá e não tem nenhuma incógnita multiplicando por ele, tá beleza? Então, olha só aqui, ó, só para a gente entender alguns exemplos. 2x ao quadrado mais 4x menos 6. O nosso A aqui, ó, quanto que vale o nosso A? O nosso A é igual a 2. Quanto que vale o B? Nosso B é igual a 4. E quanto que vale o C? O C ó, é menos 6. C é igual a menos 6. Nessa equação de baixo aqui, ó, quanto que vale o A? Ó, x ao quadrado menos 5x mais 2. O A é, como não tem nada aqui, o nosso A é 1. O B, menos 5. E o C é 2. Terceira equação aqui, ó. 0,5x ao quadrado mais x menos 1. Então, o nosso A é igual a 0,5. O B, nesse caso, vale 1. E o C vale menos 1. Beleza? E aí, pessoal, existem algumas classificações aqui dessa equação. Duas classificações que nós temos é que a equação do segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta, tá? Então, o que isso quer dizer? Quando ela é completa, ela é dessa forma aqui, ó.
ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que a, b e c, todos esses termos aqui, ó, são diferentes aqui, ó, de zero. Eu não tenho nenhum termo nulo. Então, a equação ela é completinha sempre nessa característica aqui, ó. Há um termo que multiplica por x quadrado, mais outro termo que multiplica por x, mais um termo independente aqui, tá? Nas nossas equações incompletas, quando elas são incompletas, eu continuo tendo que o meu A precisa ser diferente de zero. Por que o A é diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, a gente não deixa de ter uma equação do segundo grau e passa a ter simplesmente uma equação do primeiro grau. Então, o nosso A tem que ser diferente de zero. Mas na incompleta, o meu B não significa que ele vai ser, tá? Mas o meu B pode ser igual a zero, ou o meu C pode ser igual a zero também, tá? Ou os dois serem iguais a zero, não tem problema nenhum. Essa equação aqui a gente chama então de equação incompleta, tá? Completa, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Incompleta, isso aqui igual a zero, né, por exemplo. E aqui na incompleta eu tenho que a é diferente de zero, b ou e c podem ser igual a zero. Ou um ou os dois ao mesmo tempo, tá? Por que essa classificação aqui é interessante? Porque dependendo da situação que nós tivermos, se eu tiver uma equação completa ou uma equação incompleta, as formas de resolver, ela pode mudar um pouquinho, ela pode ficar mais fácil, dependendo do tipo de equação que a gente tiver, tá? Então, olha só, como que eu faço para resolver equações, eu sempre esqueço dos acentos, né? Como eu faço para resolver equações do segundo grau? Então, olha só, a solução ocorre quando as raízes, a gente chama de raízes as soluções, são encontradas. Ou seja, o que são essas raízes da equação? São valores atribuídos a x, naquela equação, que vão fazer essa equação, essa igualdade ser verdadeira, tá? Então, o objetivo quando nós resolvemos equações de segundo grau é encontrar as raízes dessa equação, ou seja, os valores de x que tornam aquela equação verdadeira. Como assim os valores, professor? Porque eu posso ter mais de um valor. Normalmente, numa equação do segundo grau, como ela é de grau 2, nós temos duas respostas que satisfazem aquela equação. Algo em hora vezes ou outras, nós podemos ter ainda só uma raiz ou nenhum, até mesmo nenhum, a gente vai ver agora. Mas em vias de regra geral, a gente chama de raízes no plural porque são duas soluções, são dois valores que podem satisfazer aquela equação, tudo bem? Então, olha só aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 1 é igual a zero. Quais que são as raízes dessa equação? A gente representa geralmente a primeira raiz por x' e a segunda raiz por x duas linhas, que são esses valores aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ele já me deu a resposta final. Ele está falando que a raiz dessa equação que satisfaz essa igualdade, ou seja, os valores que eu posso atribuir a x para que x menos 1 seja igual a zero, pode ser 1 e menos 1. São soluções dessa equação aqui, ó. Se eu pego 1 e substituo aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 ao quadrado menos 1 é igual a zero, tá? 1 ao quadrado é 1, então 1 menos 1 igual a zero. Ok, perfeito. Se eu jogar o menos 1 lá dentro, eu vou ter menos 1 ao quadrado menos 1 é igual a zero. E aí, olha só, menos 1 ao quadrado, quanto que dá? Menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos vai dar mais. Então, eu vou ter 1 menos 1, que é igual a zero, tá? Então, a gente vai ver, a gente viu que a gente pode ter dois números que satisfazem essa equação. Por quê? Porque os negativos também entram aqui. Os negativos entram, porque normalmente, nesse caso aqui, ó, quando eu levo um número positivo ao quadrado, ele dá um número quadrado, ele dá um número positivo. E quando eu elevo um número negativo ao quadrado, ele também vai dar um número positivo, tá? Então, por isso que a gente tem mais de uma solução. Beleza? Então, olha só. Para encontrar a solução da equação, é preciso analisar se ela é completa ou incompleta e selecionar qual método será utilizado para resolver aí, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui alguns exemplos para a gente praticar. Olha só.
Método de solução para equações do tipo. Essa aqui é uma equação incompleta, ó. Ax ao quadrado mais c. Nessa equação aqui, ó, nessa equação aqui, eita, deixa eu ver se nessa equação aqui, o que aconteceu, ó? Eu não tenho o termo aqui, ó, bx, não tem. Por quê? Porque provavelmente o nosso b é igual a zero. Então é uma equação do tipo que eu tenho a e o c e não tenho b, ou seja, uma equação incompleta. Como que eu faço para encontrar, nesse caso aqui, o valor de x? A gente faz o processo de isolamento da incógnita x, tá? Então eu vou reescrever essa equação aqui, ó, ax ao quadrado mais c é igual a zero. Eu quero isolar aqui eu quero isolar o valor da nossa incógnita aqui, da nossa, ó, isolar o valor de x aqui, tudo bem? Dx aqui. Então, peraí. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vou ficar que ax ao quadrado é igual a menos c, ok? Daqui, o nosso a está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, aqui vai ficar que x ao quadrado é igual a menos c dividido por a, ok? Agora, o que eu vou fazer? O nosso x, toda vez que eu tenho um elemento, ó, se eu tenho multiplicando, eu passo dividindo. Se eu tenho dividindo, eu passo multiplicando. Se eu estou somando, eu passo subtraindo. Se eu estou subtraindo, eu passo somando. E se eu tenho um expoente, eu passo ele na forma de raiz. E como é ao quadrado, x vai ser mais ou menos, porque é ao quadrado. Então, esse número é como se eu levasse os dois lados ao quadrado aqui. Esse valor aqui vai passar para cá como raiz, tá? Então, x, ele pode ser... Porque eu quero descobrir um número que é elevado ao quadrado me dê isso daqui, ok? Um número que é elevado ao quadrado me dê isso daqui. E a gente viu que um número negativo elevado ao quadrado dá um número, e um número positivo elevado ao quadrado dá o mesmo número, esse mesmo número. Então, por isso que eu coloco o sinal de mais ou menos aqui. Então, mais ou menos, raiz quadrada de menos c sobre a. Essa é a solução da equação. Então, eu teria, por exemplo, x' é igual a mais a raiz quadrada de menos c sobre a. E o x, duas linhas, seria menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Uma ressalva bem importante aqui é que esses valores aqui, ó, não existe dentro dos números reais raiz de número negativo. A gente já estudou isso. Isso só é visto lá nos números complexos. Então, aqui eu tenho um número negativo. Então, obrigatoriamente, o valor do c nessa expressão aqui, ó, nesse caso aqui, ele tem que, só para a gente entender, tá? Ele tem que ser um valor negativo, porque aí vai ficar menos vezes menos e vai dar mais. Porque toda essa expressão aqui dentro, todo esse valor aqui, ele tem que ser positivo para a gente conseguir tirar a raiz dele, tá? Então, é só uma ressalva aí para a gente poder identificar. Então, ó, um exemplo com números aqui agora. Encontre as raízes da equação, tá? Então, olha só. 3x ao quadrado menos 27 é igual a zero. O que a gente vai fazer? Vou passar o 27 para o outro lado aqui, ó. 3x ao quadrado, então, é igual a 27, ok? Então, agora eu vou passar o 3 dividindo. Vai ficar que x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. Então, x ao quadrado é igual a 9, ok? Então, aqui está em expoente, vou passar em raiz. Então, x ao quadrado é igual a mais ou menos a raiz de 9. Por que mais ou menos? Porque eu quero um valor que elevado ao quadrado pode dar 9. Que valor é esse? Eu posso ter aqui, ó, x ao quadrado é igual a mais ou menos, raiz de 9 é 3. 3 vezes 3 é 9. Mais ou menos 3. Por quê? Se eu elevo 3 ao quadrado é igual a 9... E se eu elevar menos 3 ao quadrado, também vai dar 9, né? Porque menos 3 vezes menos 3 é igual a 9. Então, a nossa raiz tem duas soluções aqui, iguais com sinais opostos, ok? Beleza. O segundo método para a gente resolver equações de segundo grau é quando nós temos equações desse tipo aqui, ó. Equações do tipo
ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, agora o meu c é igual a zero e eu tenho o valor de b aqui, multiplicando. Então, já mudou um pouquinho. Então, como que ficaria, como que vai ficar isso daqui nesse caso? A gente tem que utilizar a fatoração por evidência. Como assim, professor? Fatoração? Vamos entender aqui. Ó, eu vou repetir a equação aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais... Opa, b mais b, opa. Mais bx é igual a zero, certo? Percebam que aqui eu não tenho c, não tenho um termo independente, ok? Então, olha só. Eu tenho aqui, nessa parcelinha aqui, vou pegar outra cor. Nessa parcelinha aqui eu tenho um termo x quadrado e aqui eu tenho um termo x. Então, tanto aqui no primeiro termo aqui, quanto no segundo termo, eu tenho x em comum, não tem? Quando ocorre isto, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o x, eita, deu uma... Eu posso colocar o x em evidência, tá? Como que eu vou fazer isso? Aqui, ó, olha só o que pode ser feito. Aqui eu posso colocar x, tá? X, vezes, aí eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, ax mais b, ok? Isso é igual a zero. Por quê? Ó, se eu distribuir aqui o chuveirinho, ó, eu volto para a mesma coisa, ó. X vezes ax. X vezes ax vai ficar, ó, x vezes x ao quadrado. Vai me voltar para o ax ao quadrado. X vezes b, bx, certo? Então, eu só coloquei o x em evidência aqui. E aí, percebam que isso daqui tem que ser igual a zero. Isso daqui tem que ser igual a zero. Então, só existem duas possibilidades para que isso daqui seja igual a zero. Primeiro, esse termo aqui, ó, esse x que multiplica por tudo isso que está dentro do parênteses, para essa expressão dar zero, o x tem que valer quanto? O x tem que valer zero, tá? O x tem que ser igual a zero. A outra condição é que, por exemplo, se meu x vale 10, estou supondo aqui, quanto que tem que valer toda essa expressão aqui dentro, ax mais b, para isso aqui no final dar zero? Tem que valer zero. Porque eu tenho que ter alguma coisa, um zero multiplicando aqui. Se meu x vale 10, isso aqui tudo tem que valer zero. E se isso aqui tudo vale 10, por exemplo, o meu x tem que valer zero. Então, x é igual a zero. E também a expressão eu tenho que ax mais b é igual a zero. Então, a primeira raiz da minha equação para essa solução aqui, a minha primeira raiz é x' igual a zero. E a outra é eu resolver essa expressão aqui, ó, que ficaria, por exemplo, ó, ax é igual a menos b, então x é igual a menos b sobre a. Então, x duas linhas seria menos b sobre a, nesse caso aqui, nessa expressão, tudo bem? Então, usando a fatoração por evidência, quando nós temos uma equação incompleta, do segundo grau incompleta, na qual nós não temos o termo c, ok? Então, olha só, determine a solução da equação 5x ao quadrado menos 45x é igual a zero. Então, vamos lá, ó. 5x ao quadrado menos x é igual a zero, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui nesse caso? A gente vai pegar aqui, toda hora meu celular. Aí, a gente vai pegar aqui, ó, vou colocar o termo em comum em evidência. Qual que é? É o x, que aparece aqui tanto nesse primeiro termo quanto no segundo termo. Então, vamos ficar x, tá? Vezes, aí eu repito, 5x, porque x vezes 5x é 5x ao quadrado, menos, agora, eu vou colocar aqui o nosso segundo termo aqui, que é 45. Isso é igual a zero. Olha só como que é fácil. Então, para isso aqui ser verdade, para essa igualdade ser verdadeira, o que nós temos que fazer? Eu tenho aqui a primeira solução, x' é igual a zero. Se isso aqui for zero, toda essa parcela vai dar zero. E a segunda aqui é que eu tenho que ter aqui 5x menos 45 tem que ser igual a zero. Ou um ou outro. Então, daqui eu vou isolar 5x é igual a menos 45, passa para o outro lado positivo, é igual a 45. Então, x é igual a 45 dividido por 5. Então, x é igual a
45 dividido por 5 dá 9. Seria o x duas linhas. Então, as raízes dessa equação são x igual a 0 e x igual a 9. Será que dá certo, professor? Vamos ver aqui, ó. Quando eu substituir aqui, ó. Quando eu substituir na expressão aqui, ó. 5 vezes 0 ao quadrado menos 45 vezes 0 é igual a 0. Aqui zerou e aqui zerou. Ok. E quando for 9? Vai ficar 5 vezes 9 ao quadrado menos 45 vezes 9 é igual a 0. 5 vezes 9 ao quadrado vai dar 5 vezes 9 ao quadrado, 81, menos 45 vezes 9. 45 vezes 9 dá 405, é igual a 0. 5 vezes 81 é igual a 405. Então, 405 menos 405 é igual a 0. Ok, essas raízes satisfazem, portanto, então, de fato, essa equação. Ok? Na próxima, agora depois a gente vai ver sobre o terceiro método, que é quando nós temos uma equação completa. Nós temos aqui, esse aqui, vocês devem se lembrar também aí lá do ensino médio, que é o mais legal de todos, que é o método quando a gente tem equações completas, né, ax ao quadrado mais bx mais c, que é a fórmula de Bhaskara. Quem lembra aí da fórmula de Bhaskara? Onde nós tínhamos então que as raízes da equação é dada pela seguinte expressão, ó. X é menos b mais ou menos a raiz de 1 delta sobre 2a, tá? Onde o que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Isso quando nós temos uma expressão do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. É igual a zero, tá? Lembrando que essa expressão aqui, a gente pode usar ela também para poder calcular aquelas outras, quando nós temos equações incompletas, tá? Mas aí que acaba que é um serviço que a gente vai gastar mais tempo feito à toa. Mas então, x é sempre isso, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nós vamos ter duas soluções. Um x' que é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E um x duas linhas, que é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrando que aqui, ó, nesse caso, nosso delta tem que ser maior do que zero, ou pelo menos igual a zero aqui, para poder funcionar. Se ele for negativo, a gente não tem raiz de número negativo dentro do conjunto dos números reais, ok? Então, olha só. Determine a solução da equação x ao quadrado menos x menos 12 é igual a zero. Ó, então, vamos separar aqui. Ó. O que é o A? A é 1, B é menos 1, C é menos 12. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular é o delta. Delta é, ó, B ao quadrado, então é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 12. Então, olha só. Delta é igual a menos 1 ao quadrado é quanto? É menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 12, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 12, 48. Então, vai ficar 1 mais 48. Delta, então, é igual a 49. Achei o delta, agora aplico na fórmula de Bhaskara ali. Então, agora ali eu sei que x é menos b. Quanto que vale b? Menos 1. Então, é menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 49, dividido por 2 vezes A. Quanto que vale A? Cadê? Olha só na expressão. A vale aqui, ó, 1. A é 1. Então, x menos 1 dá mais 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é 7, dividido por 2 vezes 1, 2. Daqui, pessoal, ó, sai que o x' é 1
mais 7 dividido por 2, que é igual a 1 mais 7 é 8, dividido por 2, que é igual a 4. E a nossa segunda raiz é o x duas linhas, é igual agora a menos. Então, 1 menos 7 dividido por 2. 1 menos 7 vai dar menos 6, dividido por 2, que é igual a menos 3. Então, menos 3 e 4 são as raízes dessa equação. Se eu pegar esses valores e substituir aqui, ele vai satisfazer esta igualdade, ok? E aí, delta, olha só. A gente chama delta de discriminante da equação. Se o delta for maior que zero, sempre, a nossa solução tem duas... a nossa equação ela tem duas soluções, duas raízes, tá? Se o delta for igual a zero, nós temos duas soluções repetidas, ou seja, vai ter apenas uma solução, na verdade, nesse caso, tá? Então, eu vou ter só uma raiz. E se o delta for menor que zero, não admite solução real, porque nós vamos ter raiz de um número negativo, que nós já conversamos que não existe dentro do conjunto dos números reais, tudo bem? Beleza. Então, olha só. Outro exercício aqui, ó. Soluções da equação. Opa. Abaixo. Na verdade, eu coloquei A, né? É dar aqui, ó. Dar as soluções da equação abaixo aqui, beleza? Então, eu tenho x mais 3 vezes x dividido por x menos 1 é igual a 3x mais 1 dividido por x mais 3. Vamos resolver essa equação aqui? O que eu posso fazer? Ó? Como é divisão de fração, eu posso multiplicar cruzado aqui, né? Ó. Então, eu vou repetir, vou ficar, ó, x mais 3 vezes x mais 3 é igual a x menos 1 vezes 3x mais 1, ok? Beleza. Vamos resolver agora isso daqui então, ó. Vamos resolver isso aqui então. Eu tenho um produto aqui, ó. Eu vou aplicar o chuveirinho. Esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse, e depois esse vezes esse, ok? Como que vai ficar isso daqui? X vezes x. X ao quadrado. X vezes 3. Então, mais 3x. 3 vezes x. Mais 3x. 3 vezes 3, 9. Então, mais 9. Isso daqui é igual de cá da mesma forma. Vou multiplicar isso vezes isso vezes isso, fazendo chuveirinho. Depois, isso vezes isso vezes isso, fazendo chuveirinho. X vezes 3x. 3x ao quadrado, ok? X vezes 1. Então, mais x. Menos 1 vezes 3x. Menos 3x. E menos 1 vezes 1, menos 1. Ok? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui tudo para cá. Primeiro vamos fazer aqui, ó. Vamos somar o que é igual aqui, né? Ó, x ao quadrado. 3x mais 3x vai dar 6x mais 6x, ok? Mais 6x mais 9 é igual a 3x quadrado mais x menos 3x vai dar menos 2x menos 1. Agora eu vou passar tudo para o lado de cá ou tudo para esse lado para igualar a zero, tá? Beleza? Então vai ficar o que aqui, ó? Vai ficar x quadrado mais 6x mais 9 menos 3x quadrado, tá? Positivo passa negativo, esse aqui tá negativo, vai passar para o outro lado positivo. Mais 2x negativo vai passar positivo, mais 1 é igual a zero. X quadrado menos 3x quadrado vai dar menos 2x quadrado. 6x mais 2x, então, mais 8x. 9 mais 1, 10. Mais 10 é igual a zero, ok? Essa é a equação que nós temos para estar resolvendo aqui, tá? Nessa equaçãozinha aqui, ó, nessa equaçãozinha que nós temos aqui, toda hora essa folha faz isso, dá uma raiva com o meu celular aqui, meu suporte não está muito legal. Nessa equaçãozinha aqui, quanto que vale A? A vale menos 2, B vale 8 e C vale 10. Ok. Com isso, então, eu sei que a primeira coisa que eu tenho que achar é o delta. Delta é o que? Lembram aqui? Ó, B ao quadrado menos 4AC. Delta é
B ao quadrado, B é 8, então é 8 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é 10. Então, delta é 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 2, menos 2 vai dar 8 vezes 10, 80. Então, mais 80. Delta é igual a 64 mais 80, que dá 144. Esse é o valor de delta, ok? Beleza, então agora é só aplicar na fórmula do Bhaskara lá e morreu a nota, tá suave, né? Então, olha só. X, a gente viu aqui em cima, x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é menos b, ou seja, o nosso b vale 8, então, menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 144, dividido por 2 vezes a, que vale menos 2, nosso a. Então, 2 vezes menos 2. Então, aqui, olha só, x é igual a menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 144, que é 12, porque 12 é ao quadrado, 12 vezes 12 é 144, então mais ou menos 12, sobre 2 vezes menos 2, menos 4, então x é isso. Então daqui eu tiro que x' é igual a menos 8 mais 12 dividido por menos 4, que vai dar menos 8 mais 12, vai dar 4 dividido por menos 4, que é igual a menos 1. E x duas linhas é igual a menos 8 menos 12 dividido por menos 4, que é igual a menos 8 menos 12, vai dar menos 20, dividido por menos 4, menos dividido por menos dá mais, 20 dividido por 4 dá 5. Então, 5. Então, as raízes da equação são x' igual a menos 1 e x duas linhas igual a 5. Se nós pegarmos esses valores aqui e substituirmos aqui, vai satisfazer esta igualdade, ok? Aqui só uma observação, porque percebam aqui, ó, quando a gente fez aqui, ó, x mais 3 vezes x mais 3. X mais 3 vezes x mais 3, aqui, ó, vou colocar a observação aqui, ó. X mais 3 vezes x mais 3, isso aqui, ó, x mais 3 vezes x mais 3. Isso aqui não é um produto de duas coisas iguais? Isso aqui é a mesma coisa que x mais 3 ao quadrado, tá? X mais 3 ao quadrado. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, isso aqui é um produto notável, quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos é dado da seguinte forma, ó. É dado por, aqui, ó, a mais b ao quadrado, tá? É igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Isso é o quadrado da soma de dois termos. Então, eu poderia resolver, em vez de fazer distributivo, eu já resolver direto. Ficaria o quadrado do primeiro, x. X ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 3. 6x mais o quadrado do segundo, mais 9. Não precisaria de eu fazer esse distributivo aqui, por essa propriedade do quadrado da soma de dois termos iguais aí. Ok? Tudo bem? Então, assim que a gente resolve a equação de segundo grau, quando nós temos a equação de segundo grau completa aqui. Beleza? Bom, pessoal, agora aqui mais alguns probleminhas aqui envolvendo equações aqui do segundo grau. Deixa eu focar aqui, parece que está desfocado isso aqui. Aí. Mais um exercício aí, ó, que está falando exercício pra gente. O produto da idade de Pedro pela idade de Paulo é igual a 374. Pedro, aqui é santo, ficou parecendo Santos, né? Mas é 5. 5 anos mais velho que Paulo, tá? Quantos anos tem cada um? Então, o produto, vamos chamar aqui, ó, idade de Pedro, né? Vamos chamar P de Pedro aqui, é igual a x, tá? E a idade de Paulo é igual a... Ó, aqui ele fala, na verdade, vamos pensar, igual a y aqui, não sei. Pedro e Paulo, tudo a mesma letra, né? Esquece. Ele fala o seguinte, aqui, ó, Pedro, o produto da idade de Pedro pela idade de Paulo é igual a 374. Então, vamos lá. Pedro e Paulo aqui. No caso, achei tá certo. Se eu multiplicar a idade dos dois, vai dar 374, tá?
Então, olha só que ele fala aqui, ó, que Pedro ele é 5 anos mais velho que Paulo. Quantos anos tem cada um? Então, vamos pensar aqui. A idade de Paulo é igual a x, a idade de Pedro é y. Mas Pedro é 5 anos mais velho do que Paulo. Então, o y aqui ó, é igual à idade do Paulo, x, mais 5, ou seja, 5 anos mais velho. E se eu multiplicar a idade dos dois, fala que tem que dar 374. Então, eu vou ter aqui que x vezes x mais 5 é igual a 374. Tá? Então, olha só, o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou fazer a distributiva, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, mais 5x, é igual a 374, ok? É igual a 374. O que eu vou fazer? O que nós podemos fazer agora? Pegar esse termo aqui, passar ele para cá, tá? E isolar e igualar a zero a equação. Então, ficou x ao quadrado mais 5x menos 374 é igual a zero. Aqui, eu sei que na minha equação, nessa equação aqui, o meu a é igual a 1, o meu b é igual a 5 e o meu c é igual a menos 374. Então, daqui eu preciso achar o valor de delta, concordam? Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, b, 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 374. Delta é igual a 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 374. 4 vezes 374, fazendo aqui na calculadora, ó. 4 vezes 374 dá 1.496. Então, mais 1.496. Delta é, então, 1.496 mais 25, que é 1.521. 1.521, ok? Então, esse é o valor de delta. Agora, é só aplicar a fórmula de Bhaskara para achar o resultado dessa equação. Fórmula de Bhaskara, x é menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o meu coeficiente a. Então, nesse caso aqui, x vai ser menos b. Quanto que vale b? 5. Então, menos 5 mais ou menos a raiz de delta, que é 1.521, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Ok? Vamos aqui para cima. Daqui agora, eu vou ter a seguinte expressão. Eu vou ter aqui x é igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 1.521. Então, olha só, raiz quadrada de 1.521 dá 39. Então, mais ou menos 39 dividido por 2 vezes 1, que é 2. X' é igual a menos 5 mais 39 dividido por 2. E x duas linhas é igual a menos 5 menos 39 dividido por 2. Menos 5 mais 39 vai dar 34 dividido por 2, que é igual a 17, x'. X duas linhas vai ser menos 5 menos 39, que dá menos 44 dividido por 2, que é igual a menos 22. Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Menos 5 menos 39 dividido por 2. Menos 5 menos 39. Na verdade, por 2. Isso mesmo. Então, olha só. O que acontece aqui? Esse valor é negativo e eu estou querendo saber de idade. Então, esse valor não convém. É uma solução da equação, mas, como idades são valores sempre positivos, eu posso descartar. Então, x é igual a 17. Beleza, então, se x é igual a 17, a idade de Paulo é x. Então, Paulo tem 17 anos. E a idade de Pedro é igual a x mais 5, ou seja, 17 mais 5, que é igual a 22 anos. São a idade dos dois aí, ok? Beleza? Opa, desligou aqui meu flash. Isso aqui.
Fala o seguinte: um azulejista usou 2.000 azulejos quadrados iguais para revestir 45 metros quadrados de parede. Qual é a medida do lado de cada azulejo? Então, vamos pensar. A área que ele revestiu foi 45 metros quadrados. E ele usou 2.000 azulejos. Pensa aqui que cada azulejo, ele tem uma dimensão x aqui, uma dimensão x aqui, e a área aqui desse azulejo, a área é igual a x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Então, cada azulejo tem uma área de x metros quadrados, ok? Se ele assentou 45 metros quadrados e usou 2.000 azulejos, eu sei então que 2.000 azulejos vezes x ao quadrado, que é a área de cada azulejo, tem que dar então 45 metros quadrados, ok? E x, sabendo que x é o lado do azulejo. Então, se eu descobrir o valor de x, eu descubro quanto que mede o lado desse azulejo. Então, x ao quadrado é igual a 45 dividido aqui por 2.000. X ao quadrado é igual a 45 dividido aqui por 2.000. 2.000 vai dar 0,0225. Então, x é igual aqui, ó, mais ou menos a raiz de 0,0225. Então, x é igual a, mais ou menos, quanto que vale a raiz disso daqui? 0,15. Só que eu estou interessado em uma medida, tá? Em uma medida. Nós não temos medida negativa. Eu não tenho que o meu azulejo mede menos 0,15 metros. Então, aqui, ó, x é igual a 0,15 metros ou 15 centímetros, que dá a mesma coisa. Esse é o lado do azulejo. Então, o azulejinho que ele usou lá, que ele assentou na parede dele, é um azulejinho assim, em que aqui tem 15 centímetros e aqui tem 15 centímetros, e ele gastou 2.000 peças para fazer uma área de 45, ok? Valeu, obrigado!